Bom, entramos aqui, vamos aceitar os termos. Preparar aqui o nosso ambiente. Pronto. Então, o que a gente vai fazer agora, né? Agora, a gente vai fazer um load balancer, que ele é um pouco diferente, né? Ele é um load balancer interno. Até agora, o que a gente fez foi load balancers externos. Isso significa expostos, né? O HTTP exposto, né? O protocolo na porta 80, né? Então, o IP externo, eu podia fazer uma requisição, abrir pelo meu navegador, ou fazer um curl lá, né? E ele mostrava para mim o que tinha lá. Ele mostrava ali, a gente batia no IP, né, do load balancer, ele encaminhava para o back-end. Agora, aparentemente aqui, a gente vai fazer um interno. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é configurar aí por padrão aí, setar aí a região e a zona do compute. Esses comandinhos que a gente já tem feito aqui, né? Isso aqui é só para garantir mesmo que alguns comandos aqui, né? Quando precisar da região e da zona por padrão, né? Configuradas, eles já apareçam aqui. Eles já peguem esse valor no metadata do projeto, né? Expliquei isso lá no começo para vocês, né? Bom, vamos lá, isso aqui, ó, esse note aqui, ó, sempre explico isso para vocês também, né? Ele fala assim, ó, quando você roda o G-Cloud na sua própria máquina, as configurações, elas são persistentes através das sessões, mas no Cloud Shell, você precisa setar para cada nova sessão ou reconexão. Comentei isso com vocês, né? Eu venho falando isso para vocês. É muito comum ver gente problema de pessoas que, por algum motivo aqui, pegou, matou a máquina. Quando volta, tá numa outra sessão e não setou e definiu as variáveis de novo e tá lá num comando lá na frente, lá, tem uma zona lá, um zone lá, que não tá sendo mais puxado, né? Legal, então a gente vai aparentemente aqui é, dentro aqui do próprio Cloud Shell, né? A gente vai criar aqui um virtual env. Aqui, ó. Ele fala até, a gente está rodando isso dentro do Cloud Shell. Virtual env Python variable used to isolate package. Ok. Vamos criar então aqui dentro aqui do Cloud Shell. E vamos ativar o Virtual Env. Isso é bom para separar ali, por exemplo, tudo que você instalar dentro do ambiente virtual, ele vai estar separado é, do, do ambiente de execução, né, das linguagens ali, tá? Padrão. Então, estamos lá, né? Dentro do Venv. Agora, a gente vai habilitar a API do Cloud Assist, né? Se eu não me engano. Do Code Assist, do Google Cloud Assist. Gemini Code Assist. E vamos abrir aqui o editor. E aí, o que a gente vai fazer aqui? Vamos já colocar aqui tema escuro. Ele já aparece para nós. Dark. Vamos colocar aqui os settings. Font size 17. Terminal font. Vamos colocar aqui também 17. Só para aparecer mais legal aí para nós, né? E vamos dar um teste, vamos fazer um teste, né? Tá um tamanho legal. O Code Assist, esse aqui do lado, ó, ele fica aparecendo aqui, tá? E aí, se você quiser, você pode chamar ele de novo, tá? Por exemplo, ó, Open Gemini Code Assist Chat. Daí você traz ele, se de repente porventura, fechei aqui, como é que eu faço para voltar? Você pode abrir o chat aqui na lateral sem problema nenhum. Quando eu falo aqui, eu tô falando com o Gemini. Porém, eu não sei se vocês sabem disso, né? Para os outros laboratórios, ele até fala o seguinte, ó. Você pode dar um type no Gemini
para abrir o Gemini CLI. Gente, o Gemini CLI é fantástico. Ele é muito, 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 muito bom. Inclusive, eu gosto mais do que o Code Assist, tá? Se você colocar aqui, ó, Gemini, quando você for abrir ele, ele abre lá, ele até fala, né? Você tá dentro de um projeto e tal. Olha aqui, olha uma coisa aqui que vocês, não sei se vocês chegaram a perceber. Olha o seguinte, hein? Eles pediram pra gente é, ativar um Virtual Env. Ó, aqui, esse é o Gemini CLI. Gente, isso aqui é fantástico, ele é muito bom. Debugar problema de laboratório. Tô dando um comando, o comando tá dando um erro. Você pede para ele ler o log da saída do erro através do comando de log, né? Log read, qualquer coisa nesse sentido. Ele pega a saída do erro e debuga para você. E sugere, né? Ele é muito bom, tá? Realmente. Ele realmente é muito bom mesmo. Bom, então assim, não sei se vocês, os olhares mais atentos, talvez perceberam uma coisa aqui e que eu acho que tá errado isso aqui, né? Vamos ver. Ele fala pra gente pegar e rodar isso aqui no terminal. Quer dizer, ele fala pra gente fazer no Cloud Shell. Só que depois, aqui, ele pede pra gente abrir o editor. Ele pede pra gente abrir o editor. Nessa, aqui, ó, Open Editor para a gente pegar e editar esse arquivo aqui, que é o backend.sh. Nessa, a gente não tá mais no Venv aqui, né? Olha que coisa. Vamos ter que ativar de novo, tá? Se vocês quiserem, pode copiar aqui ou podem fazer o seguinte, ó, Ctrl R e você pega o último comando de activate, né? Ou source, ou venv, qualquer coisa nesse sentido. E aí você pega esse último comando aqui, ou, por exemplo, a setinha para cima aqui também. Aí você dá um Ctrl V, dá um Enter ali, tá? Que ele vai rodar. Bom, agora sim, estamos aqui no Venv, né? Enfim. Acho que já habilitamos já essa API. Vou dar um permitir aqui. E agora a gente vai ficar vamos ficar com o editor até o fim, tá? Ele fica falando aqui que você pode ficar trocando, mas vocês viram que não é saudável, né? Porque se trocar pro terminal e voltar para cá, você não vai estar mais no Venv, né? Certo? Agora estamos no Venv. Legal. E aí, o que ele está falando é o seguinte: tem uma configuração aqui do Cloud Code, que o Cloud Code é esse cara aqui, né? Esse plugin aqui do Code OSS, né? Que você tem esse aqui, ó, Cloud Code No Project. Tá vendo aqui, ó, No Project? Você tem que selecionar um projeto. Você vai selecionar o projeto e vai selecionar o projeto seu aqui, né? O meu é o ED15, ó. Ele até fala aqui para mim, ó, ED15. Seleciona o projeto certinho aí. Agora sim, tudo que eu fizer através do Cloud Assist, né, e do Cloud Code, vai repercutir, né, vai refletir nesse projeto aqui específico, tá? Bom, create a backend manage instances group. Então vamos criar aqui um arquivo chamado backend.sh. Vou abrir ele aqui. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos passar aqui para dentro esse script aqui, ó. Ele dá um sudo chmod -r777, e aí ele passa aqui para o server primes, import http server, def is prime. Nossa, ele está fazendo algumas coisas aqui, http server. Now add the script editor. Vamos ver se ele fala aqui alguma coisa rapidinho sobre isso. Bom, dá um Ctrl S aí para salvar. Com o Gemini Cloud Assist, você habilitada na IDE, você pode abrir o arquivo do editor, né? E aí tem aqui, ó, tá vendo que tem aqui uma estrelinha do Gemini, né? Que fala que tá pronto ali para você utilizar, né? Ele melhora aí produtividade e reduz troca de contexto, provendo aí
ações mais espertas promovidas, né, powered por AI, diretamente do seu editor de código. A seguir, né, na sequência aí, você usa o Gemini Code Assist para explicar o propósito e a funcionalidade do script de startup da VM com, né, o MIG, né, o Managing Instance Group, para um team member. Então, o que acontece? Vamos pegar aqui Vamos fazer o seguinte, ó. Opens a chat panel. Prompt explain this. Vamos abrir aqui o chat de novo. E aí, ó, ele fala o seguinte, né? Um developer de aplicação na Symbol. A Symbol é a empresa fictícia que o Google Cloud, né, sempre utiliza nos seus exemplos, né? A Symbol. A Symbol AI. Explique esse script backend.sh de inicialização, né, esse script de inicialização para um novo membro da equipe. Esse script é usado para rodar um pequeno web server em Python, escrito em Python, né? Escrito num arquivo de Python que se chama serverprimes.py. Dê detalhes, né, de como funciona o script, dos componentes principais e explique a funcionalidade de cada comando. Para as melhorias sugeridas, não faça nenhuma mudança ao conteúdo do arquivo. Legal. Então, vamos colocar aqui, ó. E vamos pedir para ele responder isso aí para nós, né? E aí, uma explicação detalhada do script de inicialização vai aparecer aí no chat. Certo? Deixar aqui. E aí ele faz a explicação, tá? A explicação. Eu proponho que você, se você quiser ler com calma aqui, que você pause o vídeo, né? Ou que quando você estiver fazendo o laboratório, você leia se você não entendeu totalmente o script, tá? Mas ele dá uma explicação realmente bastante detalhada de cada linha, praticamente, né? Ele puxa aqui o código e aí ele vai dando ali uma explicação bem detalhada de cada parte do código. E aí ele fala que na sequência aqui para a gente rodar o comando de criação de instances template. Bom, a gente já tem feito isso, né? Vocês sabem que o Application Load Balancer utiliza o MIG como back-end e a primeira coisa que a gente precisa fazer é criar o template de instâncias, né? Utilizado pelo MIG, no caso, né? Então, a gente tem um script de inicialização que é exatamente esse daqui, que a gente está falando. E olha que legal essa flag aqui, no address. Significa que não vai ter IP acesso público da internet para razões, né, para razões de segurança. Temos uma tag backend aqui e o tipo de máquina E2 Medium. Legal, hein? Vamos lá, vamos colocar esse comando aqui no terminal. Lembrando sempre, estejam dentro do Venv, tá? Beleza, vamos criar a regra de encaminhamento, né? Aliás, desculpa, a regra de firewall, no caso, vinculando a tag de backend e habilitando a TCP/80, tá? Só que, olha aqui esse source ranges aqui que pode vir. Se a gente vê lá na VCP, vamos pegar a VCP. VCP. VPC.
Temos aqui VPC Networks. E aí que a VPC Networks, a default é automática que vem no projeto, né? Que é o Mode Auto aqui, né? Se a gente entrar, aliás, vamos pegar aqui a subnets, ó. Subnets Current Project. Se a gente vê essa... A gente pode até pegar esse filtro aqui, desse range, e aí a gente colocar aqui no filtro, ó, que vai aparecer aqui para nós. US West 1, que é a região que a gente setou por padrão para esse projeto. E aí já veio aqui uma regra. O que significa esse source range? Somente requisições que vierem, né, dessa subnet podem acessar, o HTTP, o load balancer vai poder receber requisições somente dessa subnet, tá? Então, somente de requisições que vierem de US West 1, ele vai poder acessar a porta 80, tá? Então, fizemos uma regra de firewall que habilita ali a requisição na porta 80 de forma interna, né? Somente para essa subnet aqui. E não mais aberto à internet, né? Quando a gente colocava lá 0.0.0.0/0, que poderia ser, né, qualquer número aberto para a internet. Aqui não, né? A gente está especificando que é da subnet US West 1, tá? Vamos criar o MIG, ó, Compute Instances Group Manage Create Backend, que vai ser o nome do grupo, size 3 máquinas, o template é aquele template que a gente já criou, e na zona US West 1C, aqui no caso, né? Então vamos voltar aqui para o terminalzinho. E agora ele fala até que se você for nas instâncias, você vai ver as 3 instâncias que são relacionadas ao MIG, no caso. Certo? Vou deixar um pouquinho aqui, para a gente ver a saída. Eu já vou dar um ok aqui. Eu acho que ele tem que estar ready to traffic. Tá, ok. Então vamos lá onde ele está falando para a gente ir. Vamos lá no Instances Groups. Ele está ok. E pronto. Perfeito, hein? Agora a gente vai setar o Internal Load Balancer. O Internal Load Balancer. Lembra das 3 partes principais? Regras de encaminhamento, serviço de back-end e o health check, tá? Aqui tem uma fotinha aqui dele, tá? Network. Engraçado, né? Se vocês perceberem aqui, essa foto aqui, ela na verdade, ela faz referência, né? Vamos ver aqui. Ó, esse é o proxy SSL e esse é o TCP. Ah, o proxy TCP, deixa eu ver aqui, ó. É essa que eu tenho. Vamos ver aqui, analisar de novo. Regional Backend Service, Internal LB IP, Client Instance, Network, My Internal App, Backend 2, instância 1, instância 2 no Instance Group 1, e instância 3, instância 4. Diferente do outro, a gente não está fazendo aquele pool, né, de destino, a gente está fazendo um MIG, exatamente um MIG, né? E temos aqui um backend service regional. Interessante, né?
Bem legal esse recurso aqui, né? Create a health check. Vamos criar aqui então um health check. Ele fala até aquilo que eu comentei com vocês, né? Que ele bate lá, né? E tem que receber 200. Request path. Mas o path lá era só o barra, né? Era o barra nada, né? Esse aqui é o barra 2, no caso. Legal. Internal LB Health. Beleza. Vamos criar um serviço de back-end, que vai se chamar Prime Service. Load Balancing Scheme Internal. Regional, né? Região US West 1. Protocolo TCP, Health Check, Internal LB Health, que foi o Health Check que a gente acabou de criar. E agora a gente vai adicionar o grupo de instâncias, né, ao serviço de back-end. Algo que a gente fez de aplicação do load balance de aplicação também externa, né, que a gente estava fazendo a mesma coisa, né. Então, instance group back-end, e a gente vai fazer esse add back-end aqui, né, utilizando aí o back-end services. Também colocamos aqui o instance group zone e a região. Vamos criar a regra de encaminhamento. O IP estático é o 10.138.0.10. Então a gente vai criar ele. Load Balancing Scheme Internal. Lembra que do externo a gente tinha que colocar global aqui, né? Agora ele é internal e a gente coloca a região, ó. Certo? Adicionamos o back-end e vamos fazer a regra de encaminhamento global. Bacana, hein? Vamos ver aqui se já aparece para nós. Ok, tá ticadinho. Setamos aí o load balance interno. E agora a gente vai testar. Como é que a gente vai fazer? A gente vai criar uma instância e vai fazer SSH nela. E a gente está colocando a instância na mesma zona, né? Isso significa que a gente está colocando na mesma subnet, né? E aí essa instância, vocês vão ver que ela vai ter um IP da mesma subnet que a regra de firewall permite que faça a requisição. Por isso que a gente está criando essa instância, entrando lá dentro dela, porque, ó, tá vendo aqui, ó, 10.138.0.5 no caso, né? Vamos fazer SSH nela, usando lá o nosso conhecido G-Cloud Compute SSH, aí o nome da instância e a zona. A gente já coloca a zona em que a instância tá, senão ele vai perguntar. Dá um yes aqui, tá? E dá um enter. Vai dando enter aí no passphrase. E estamos lá dentro, né? Student 0188E3C na, né, at test instance. Legal. E aí a gente vai fazer o quê? A gente tem ali a mesma a gente tem o mesmo IP ali, né? Então, o que acontece? Se der um cur, por exemplo, no barra 2, aliás, desculpa, né? No 10.138.0.10 barra 2, ele dá true aqui para mim. No 04, dá false. Ah, é verdade, a gente colocou
se a gente colocasse barra, né? Acho que o barra, sem especificar número, se eu não me engano, ele é tipo genérico, né? Esse aqui, a gente especificou o barra 2, né? O barramento 2, né? No caso. O 4 não funciona e o 5 também vai dar false, né? Ah, o 5 é true porque... Por que o 5 é true? Vamos ver aqui. Ó, você pode ver que o 2 e o 5 estão corretamente identificados como prime numbers, mas o 4 não. Isso confirma que... Ah, porque o 5 é o da VM, né? No caso, né? Deixa eu ver aqui. Não, não, esse era só o número dela. Isso confirma que o Internal Application Load Balance está funcionando. Ele recebe requisições e encaminhamento com sucesso deles, né? De um back-end, do seu back-end Prime Calculator. O serviço responde corretamente. Esse é o 2 e o 5 são prime numbers, mas o 4 não é. Ah, é isso que ele está fazendo aqui, né? Isso aqui é o que ele está fazendo. Poxa, é essa função aqui, né? Retorne A diferente de 1 e todos. Ele dá essa funçãozinha aqui. Números primos. Se bater no 7, vai dar true. Se bater no 10, vai dar false. Ah, legal, hein? É uma funcionalidade, né? É uma funçãozinha aí que... Uma função aí do nosso script de inicialização. Legal, bacana, né? Bom, vamos dar um execute aqui. E aí a gente vai deletar a instância de teste. Pode deletar ela aí. Vamos criar... isso mesmo. Vamos criar um web server público, né? No caso aqui agora. Então, vamos criar um outro. Deixa eu abrir aqui um novo terminal. Vamos criar o front-end, SSH. E vamos colocar lá dentro esse outro cara aqui. Esse tem funçãozinha também? Não, ele bate ali 10.168.0.10. Ele bate no IP, né, do load balancer. Então, Ctrl S. E aí a gente pode fazer a mesma coisa, né? Você pode usar o Gemini Code Assist para explicar o que esse script faz. E aí eu proponho, né? Como a gente tá no vídeo aqui, né? A gente não vai parar para ver isso agora, mas se você quiser, você pode parar para ler, né? Você vai ver a funcionalidade, para que serve, né? Bom, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma instância chamada front-end. Ela vai ter esse script de sinalização vinculada a ela. Vamos criar uma regra que abra aí a TCP/80 para a internet, para essa VM front-end. Ela deve ter IP externa, se a gente ver aqui, ela deve ter IP externa. Estou no grupo de instâncias, vamos lá em VM Instances. Aqui tem o IP dela. E aí, se eu abrir essa porta aqui, ó, http dois pontos barra barra
a gente vê os prime numbers em verde, os números primos em verde até 100, né? Uma tabelinha aí dos números primos. Legal. Tente adicionar um número ao caminho, por exemplo, 10.000, para ver todos os prime numbers startando a partir daquele número. Que legal, né? Barra 10.000. E aí temos aí do 10.000 ao 10.099. Esse é um exemplo do script de renderização. O exemplo startup script não é eficiente calculando números primos. Ele deve ter erros detectando correção de algoritmos, enfim, está falando alguma coisa do laboratório aí. Bom, enfim, né? Batemos aí 20 de 20. Esse aí era o nosso laboratório, né, do Internal Application Load Balancer. Fizemos um pouco diferente, né? O que a gente criou ele mais ou menos da mesma forma, mas tudo que a gente declarava global, né, no de camada 7 externo, por exemplo, esse a gente coloca lá o Load Balancer Schema interno, né? E a gente acaba fazendo um Load Balancer de aplicação mais regional interno que permite, né, requisições somente de máquinas que estão em uma determinada subnet, um range definido pela regra de firewall. Interessante, né? Legal, então vamos terminar aqui e vamos para o próximo lab. O próximo lab, efetivamente, né? Ele é o desafio, tá? Então, o próximo lab é o desafio. E aí a gente vai aplicar todos esses conhecimentos aqui que a gente fez, né? Que a gente teve até agora. Ó, vai estar tudo ticado, né? Todos eles vão estar ticados. E agora a gente é capaz de seguir aí com o desafio que não tem tutorial. Somente com os ensinamentos que a gente teve nesses laboratórios. Perfeito? Bons estudos e até a próxima.